Brasil, a lei não pega? Pois é, parece que a sociedade não estava preparada para essa lei, porque o que acontece é que ela foi aplicada pouquíssimas vezes. E se você for estudar os doutrinadores que comentavam a lei, é muito engraçado, eles dizem, essa lei é inútil porque nós não temos racismo no Brasil, né? Nós vivemos durante muito tempo sob o mito da democracia racial, nós não somos racistas, para que nós precisamos de uma lei que combata a discriminação? Pois bem, essa situação da Lei Afonso Arinos. A Lei Afonso Arinos foi modificada, foi introduzida na lei a discriminação de sexo ou de estado civil também. Então havia raça, cor, sexo e estado civil, que foram integrados na Lei Afonso Arinos, mas ainda com penas muito diminutas, ainda tipificados como contravenções penais e ainda de uma forma pouquíssimo aplicada na prática. E quando é que isso mudou? Isso mudou com a Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, então 1888 acaba e depois de 100 anos, em 1988, a Constituição Federal determinou, claro que ela não pode prever crime, mas ela determinou que deveria ser considerado como crime, não mais como contravenção penal, como crime, punido com reclusão, inafiançável e imprescritível o racismo. Então a Constituição deu um comando direto para o legislador, olha, eu não quero, a Lei Afonso Arinos não é mais suficiente. O racismo tem que ser punido como crime, punido com detenção, com reclusão e imprescritível e inafiançável. E depois de 3 meses, depois de pouquíssimo tempo da Constituição, veio a Lei 7.716, que é a lei que vigora até hoje, a Lei Antidiscriminação. Então, a Lei 7.716 veio obedecendo a um comando direto do Constituinte que diz, não, Afonso Arinos não, nós queremos agora crime, punido com reclusão e queremos que isso seja levado a sério, queremos que isso seja inafiançável e imprescritível. Pois bem, então veio a Lei 7.716, essa lei depois sofreu modificações, sofreu ampliações, mas essa lei que vigora até hoje cuida basicamente do seguinte, ela tipifica as condutas baseadas em discriminação ou preconceito, relacionado a 5 temas: raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, esta lei tipifica condutas, ela tem um rol de condutas típicas até o artigo 20, e ela tipifica condutas relacionadas a discriminação ou preconceito baseado em raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pois bem, vamos entender então um pouquinho esses elementos comuns de todos os tipos da lei antidiscriminação. Discriminar é diferenciar, é distinguir. Se eu estou enxergando que ali tem azul e ali tem verde, eu estou discriminando as cores. Eu vejo que elas não são todas iguais. E a discriminação, sem dúvida nenhuma, é uma coisa importante. Nós temos que saber que as coisas e as pessoas são diferentes para que eu trate de forma diferente, não é assim? Que é a justiça, é tratar desigualmente os desiguais. Se eu vejo uma criança de 6 anos fazendo uma coisa e um adolescente de 16 fazendo a mesma coisa, eu vou tratar de forma diferente, eu vou tratar de forma discriminada, e isso é muito bom. Então a discriminação em si não é ruim. Acontece que discriminação foi uma palavra que acabou ganhando uma carga semântica negativa. Ela não é negativa no dicionário, mas ela acabou ganhando uma carga semântica negativa. Porque quando a gente fala em discriminação, a gente já pensa na discriminação baseada no preconceito. Então não é a discriminação baseada nos dados da realidade. A discriminação baseada nas desigualdades reais, essa é natural e é até positiva. O problema é o discriminar baseado num preconceito. O que é o preconceito? O preconceito é aquele conceito que a gente forma antes de conhecer o objeto, é aquele conceito desconectado com as características do objeto. Então veja, o que a lei quer punir? Se eu estou fazendo ali uma entrevista de emprego para o meu escritório e vejo
um candidato branco e um candidato negro, e eu opto pelo branco, porque eu acho que o branco vai dar mais certo, que ele é mais inteligente, isso é um preconceito. Porque não há nada na cor de pele que defina o grau de inteligência, o grau de sucesso, o que quer que seja de uma pessoa. Agora, se eu estou fazendo uma entrevista para contratar atores para interpretarem o papel de Jesus Cristo numa montagem clássica, né? Porque eu até posso fazer um Jesus Cristo negro, por que não? Mas se eu quero uma montagem, digamos, histórica da história de Cristo, eu quero um papel de Jesus Cristo, dificilmente eu vou poder escolher o negro, eu vou escolher o branco. Mas eu estou discriminando? Claro, eu estou discriminando. Mas aí não é com base num preconceito, é com base num conceito e é com base numa razoabilidade. Né? Eu estou discriminando porque, de fato, para aquela função, da mesma forma que se eu for fazer uma montagem de Otelo, de Shakespeare, que era um mouro, eu vou ter que escolher o negro e não um branco, né? Porque Otelo era negro. Então, a discriminação que se quer punir é aquela discriminação baseada no preconceito. Bem, com isso, a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que são as ações afirmativas. A ideia de ação afirmativa é a ideia de uma política pública que promova uma compensação de uma desigualdade real baseada em motivos históricos. Então, veja, a ação afirmativa, que é a tal da política de cotas, eu sei que a gente pode discutir a política de cotas em vários âmbitos, no âmbito da política pública, no âmbito ético, se eu acho que funciona, se eu acho que não funciona. Mas aqui a minha preocupação é o âmbito político. Do ponto de vista do âmbito político e jurídico, as ações afirmativas são constitucionais ou elas violam a Constituição? Elas são discriminatórias ou elas não são discriminatórias? O Supremo Tribunal Federal já teve várias oportunidades de se manifestar pela constitucionalidade das ações afirmativas, da política de cotas, justamente porque a ideia da política de cotas é discriminar não baseado num preconceito, baseado numa verificação empírica real de que determinadas categorias chamadas, sei lá por que de minorias, né? Porque acabam até em volume sendo maiorias, mas de que determinadas chamadas minorias têm menos acesso a determinados bens culturais e, portanto, é preciso, e tem menos acesso não porque mereçam menos ou porque tenham menos capacidade, tem menos acesso porque historicamente, até 100 anos atrás, foram proibidas de ter acesso a essas coisas. É preciso entender um pouco do contexto histórico. Não tem acesso porque mulheres, porque negros e etc., até muito pouco tempo atrás eram violentamente alienados de todo o acesso a esse tipo de bens. Então, a ideia das ações afirmativas é a ideia de promover uma política que possa, de forma artificial, compensar e equalizar mais rapidamente esse degrau social, esse degrau cultural. Alguns se manifestam assim, eu acho que tem que melhorar a escola primária. É claro que tem que melhorar a escola primária, mas se você melhora a escola primária hoje, isso vai evoluindo muito lentamente. Se você coloca uma pessoa na faculdade hoje e dá um livro na mão dela, mesmo que ela na hora de entrar esteja um pouquinho atrás dos outros, primeiro é que na hora de sair ela vai estar exatamente igual. E depois que os filhos dessa pessoa tiveram um pai que leu e que fez faculdade. E isso dá uma velocidade na evolução social dessa família muito maior. Então é uma questão da gente pensar no custo-benefício na questão das ações afirmativas. Não é suprimir o ensino básico, o ensino fundamental, tudo isso tem que ter, evidentemente, investimento e etc. Mas uma vez que a situação já é desigual, e é desigual por nossa culpa, aí é que precisa entender. É desigual por nossa culpa, não por culpa pessoal, cada qual tem que ir na igreja, se dar chibatadas, mas é desigual por culpa do Estado. Não foi uma evolução natural. A escravatura não foi natural. Não foi natural. Alguém tem que pagar esse preço. Quem tem que pagar esse preço somos nós, é a nossa sociedade. Então, as ações afirmativas, elas buscam equalizar uma situação de desigualdade histórica que foi criada pelo ser humano, não foi criada pela natureza, foi criada pelo ser humano. E é nesse contexto que elas não são discriminatórias. Elas são uma discriminação positiva, mas elas não são uma discriminação ilícita ou ilegal.